dos meus dois amigos queridos aqui, que não são tão bonitos quanto eu, mas que tem muita coisa para trazer para vocês aqui. Lucas Marquesano e seu Marco Silvério. Hoje um assunto muito interessante, a gente vai dar aí uns minutinhos para a galera chegar, mas você que já está aí no chat, vamos testar aí se o microfone está bom, se o som está bom, a imagem está boa, dê aí o ok se está tudo certo aí. Se estiver tudo certo, a gente vai começar. Tá tudo certo aí para vocês? Vocês dois podem falar ao microfone aí só para dar uma testada? Alô, alô? Opa, boa noite, galera. Tudo bem? Muito Sejam boa muito noite. bem-vindos. Testando. É isso aí. Bom, se tiver tudo certo para vocês, tá tudo certo para a gente. Vamos começar, que o assunto é extenso, mas é muito. Se tiver tudo certo para vocês, tá tudo certo para a gente, que vocês vão sair daqui com uma outra visão sobre alavancar patrimônio, o grande lance, e vocês vão ver por que é o grande lance. Estávamos aqui nos bastidores falando sobre isso, e o Marcão estava trazendo para a gente que hoje é aniversário do Cristiano Ronaldo, aniversário do Neymar, e A volta do Neymar pro Santos. Reestreia do menino Ney no Santos. Reestreia do menino Ney no Santos. O que isso tem a ver com a live? Nada. Uma coisa só. Eles estão com a vida feita, e se você está aqui, provavelmente você está correndo atrás da sua. E hoje a gente vai te ensinar justamente isso. Como é que você pode acelerar esse processo de alavancagem patrimonial e construção de riqueza. Eu quero começar, antes do Lucas e o Marcos se apresentarem aqui para vocês, eu quero me apresentar. Eu sou Felipe Amorim, eu sou analista-chefe do escritório Elite Investimentos, embaixador e conselheiro também do escritório. Estou aí sob a tutela de Lucas Marquesano, Marco Silvério e Bruno Amorim. E aí, hoje eu venho acompanhá-los aqui na live, na verdade, acompanhá-los mesmo, vou só introduzir o assunto em vocês. E o Lucas e o Marcos vão tocar, e lá no final a gente vai conversar sobre como é que vocês podem acessar esse ambiente, que é um ambiente normalmente bastante exclusivo, mas que o escopo do nosso trabalho aqui no Elite Investimentos é justamente esse, trazer para as pessoas normais como eu e você, um ambiente exclusivo que antes a gente não alcançaria e não acessaria. Esse é todo o alvo, vamos dizer assim, aqui da Elite Investimentos, que é um escritório de investimentos, nasceu como escritório de investimentos, mas que não permanece como apenas um escritório de investimento. A Elite Investimentos, se Lucas e Marcos me permitem a apresentação, é mais que uma assessoria. A gente trata da assessoria de investimentos também, mas a Elite Investimentos não é só uma assessoria de investimentos. Ao longo desses meses, desses últimos tempos, o Elite Investimentos foi se tornando um hub de negócios. E por que eu estou dizendo isso? Porque, graças a Deus, a gente foi crescendo e a gente foi incorporando processos, incorporando produtos, incorporando oportunidades para a gente atender várias demandas diferentes de mercado. E nessas demandas diferentes de mercado, a gente passa por seguros de vida, seguros de altas contas e infraestrutura, que a gente chama, que são seguros de silo, lavoura, seguros de índice para lavoura, seguros de frota, caminhões, aeronaves e tudo mais que a gente determina como, e que a gente apelida, né, como altas contas, vamos dizer assim, os seguros de infraestrutura, estrutura e seguros de clima e de índice. A gente faz também a parte de câmbio, a gente tem uma mesa de operações estruturadas, a gente faz a parte de operações estruturadas em commodities pelo Elite Investimentos, e a gente também tem um vínculo aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu faço essa ponte para a gente ter oportunidades de investimento aqui nos Estados Unidos também, e a gente trata de todas essas frentes dentro do escritório. Mas uma das frentes que talvez hoje tenha mais apelo e uma das frentes que talvez seja de mais sucesso para a gente no Elite Investimentos é a parte de alavancagem patrimonial, que nós, ao longo do tempo, estamos caminhando para nos tornarmos grandes especialistas nessa área também. Somos hoje já um grande case de sucesso na área. Tive a grata surpresa essa semana de estarmos ali nas cabeças das coisas ali, não só a nível regional, mas a nível nacional também. E isso é de grande felicidade para a gente, justamente porque trazemos um trabalho sério, honesto, dedicado, que mostra para você um caminho
que não precisa ser difícil, um caminho simples, na verdade, mas bastante eficiente de alavancar patrimônio, de construir riqueza com o instrumento certo, com as pessoas certas no ambiente certo, que é um grande diferencial da Elite Investimentos. Colocar nas suas mãos o instrumento correto, com as pessoas capazes, corretas para operar esses instrumentos no ambiente correto, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, né? O ambiente institucional, ele muitas vezes é um ambiente bastante restrito para médios e pequenos investidores. E isso ficou restrito por muito tempo, não só por uma barreira de entrada, dizendo da parte financeira da coisa, pelo valor de entrada que essa barreira criava, mas também pelo conhecimento que não era acessível. Hoje, com o advento da informação, da tecnologia e de pessoas como nós, que temos o intuito de trazer para as pessoas esse acesso, essa informação, além da gente ter conseguido quebrar essa barreira do investimento, ou seja, trazer esse investimento bem mais baixo e acessível às pessoas, e vocês vão ver isso hoje, o quanto isso é acessível, que antigamente não era, trazer para vocês também o conhecimento necessário para que vocês acessem tudo isso e para que vocês tenham a condição de se beneficiarem também de todos esses instrumentos e ambientes que antigamente eram restritos ali a grandes investidores com grandes somas de dinheiro. Bom, dito isso, eu não vou dar o spoiler aqui, eu vou deixar para o Lucas e o Marcos derreterem os assuntos com vocês aqui, que são muitos, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou dar 3 recados para vocês. Primeiro provavelmente o que vai ser dito nessa live, se você não participou de outras lives do Elite Investimentos, provavelmente você não ouviu falar ainda. Não da maneira que nós vamos te explicar, de maneira tão simples, objetiva, direta e eficiente. Segunda questão, se você ficar até o final dessa live, o Marcos e o Lucas e a Elite Investimentos prepararam algumas novidades para vocês e prepararam também o processo para vocês terem acesso a tudo isso que a gente vai implementar e trazer para vocês aqui. E vocês vão ver que é bastante simples e fácil. Terceiro, eu tenho certeza que se você assistir essa live toda, eu tenho certeza que você vai se assustar ao final dela quando você souber que tudo isso que a gente vai trazer aqui, que vai parecer que é caro demais para acessar, é mais barato do que você jamais imaginou. E aí sim, isso vai te dar um panorama geral. Primeiro, do tempo que você perdeu, e que essa é a má notícia, por não ter acessado isso até agora. A boa notícia em contrapartida é que você pode acessar isso até agora recuperar o tempo perdido, e você vai ver que a sua corrida em busca do seu primeiro milhão, da construção de riqueza, da sua prosperidade e de uma alavancagem patrimonial brutal, muitas vezes, pode ser muito mais curto do que você imagina, e esse é o objetivo dessa live aqui. É dizer para você que você não precisa levar 30, 40 anos para fazer o que todo mundo está te oferecendo aí fora. Tenho certeza que se você seguir os passos aqui, é bem possível e provável que você consiga reduzir isso para 10, 12, 15 anos, se levar tudo isso. Tá? Então, dito isso, eu termino a minha fala inicial aqui. Vou passar para o Lucas e para o Marcos se apresentarem, e a gente segue a partir daqui. E eu vou fazer o trabalho de crítico, cicerone e entrevistador, provocá-los, desafiá-los, que eu quero ver se vocês conseguem responder todas as minhas perguntas e as perguntas do pessoal que estiver no chat aí hoje. Aliás, a você que está no chat, digita aí, Elite, para saber que você está realmente aqui com a gente, conectado, e que você está conseguindo ouvir, inclusive, tudo que eu estou dizendo, que o som tá bom. Digita aí para mim, por favor. Elite, já deu o seu like nessa live, porque, afinal de contas, o que vocês vão ouvir aqui, nós merecemos pelo menos um like. Então, passo a palavra a vocês. Vai lá. E não só isso, né, Felipe? Acelerar a construção patrimonial, mas colocando outras pessoas para pagarem o teu patrimônio, isso aí ninguém nunca falou para você. Ninguém nunca falou para ninguém aqui, e nós vamos ensinar isso aí, ensinar como alavancar o teu patrimônio e colocar as outras pessoas para pagar o seu patrimônio. De antemão, já te peço desculpa que eu tô com o nariz entupido, tô numa gripe danada, mas estou aqui presente. Prazer, meu nome é Lucas Marquesano, sou sócio fundador
da Elite Investimentos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A Elite, como o Felipe falou, nasceu para ser um escritório de investimentos, só que ao longo do tempo a gente foi plugando outros serviços. Por quê? Porque a gente quer atender o cliente de maneira completa, 360 graus. Nós somos sérios, como vocês sabem, e nós não queremos deixar vocês caírem em ciladas lá fora. Enfim, por isso que a gente, aqui dentro, a gente tenta conscientizar, a gente tenta falar, a gente tenta trazer a informação do jeito que ela é, fazendo conta, analisando, fazendo reunião e outra, de maneira personalizada. O que nós nos propomos a fazer aqui não é simplesmente pegar um produto de prateleira de supermercado e trazer para você e colocar a goela abaixo para você. Ao contrário, a gente tem um conceito aqui na Elite de boutique. Aquele tailor-made, né? Um alfaiate financeiro onde você chega, a gente customiza, nosso time customiza alguma coisa para você. Seja alavancagem patrimonial, seja investimento propriamente dito em renda fixa, renda variável, seja um seguro, seja seguro de grandes contas, seja câmbio ou seja uma novidade que nós vamos contar no final. Então fica até o final que nós aqui da Elite Investimentos nós estamos desenvolvendo alguma coisa que vai ser especial para os nossos clientes, que nós vamos falar lá no final e que vai ser uma grande solução, tá? Enfim, dito isso, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, tá? E vou deixar o Marcão se apresentar aqui. Antes do Marcão tomar a palavra, quero dizer o seguinte, tem mais, já vou passar a bola para o Marcos. Além de tudo isso que eu falei, além de tudo isso que o Lucas falou, você deve estar pensando aí, tá, mas todo esse aparato aí geral, esse negócio deve ter um risco iminente muito grande. Ao contrário, eu acho que a única modalidade real que te dá a capacidade de fazer uma alavancagem patrimonial segura, consistente, previsível, porque é matemático, é previsível, e vocês vão ver as contas aqui, inclusive, e absurdamente, eu vou dizer, eu vou chutar 99,99999% seguro, porque 100% só a morte. Mas 99,9999% seguro. Eu creio que você não vai achar nada mais seguro, lucrativo e exponencial igual isso aqui. Vai lá, Marcão. Muito boa noite. Esse que vos fala, Marco Silvério, o sócio mais bonito da Elite Investimentos, mais charmoso, mais modesto. E estou aqui hoje com o papel de assumir essa vertical nossa de consórcios, né? Então hoje, quem acompanhou a nossa última live de seguro, o bastão da vertical de seguros está com a Amanda, que está realizando isso com uma maestria, e hoje eu sou o responsável por toda essa operação. Então, alguns meses a gente vem estudando, aperfeiçoando e validando com o mercado. Então, o mercado ele já utiliza esse tipo de estratégia há alguns anos, porém, nem todas as pontas elas estavam de fato amarradinhas para fazer com que você, cliente, possa não se preocupar. Você só precisa pagar em dia o seu compromisso, que é o teu consórcio. Além disso, você não vai precisar se preocupar com nada. Em todos os cenários, a gente resolve para vocês. E como que a gente amarrou isso? E como que isso vai funcionar, que a gente vai detalhar bonitinho ao longo dessa live. E se você de fato quer acelerar o teu patrimônio, acelerar antecipando a aposentadoria em 15 anos, e o mais legal, quando a gente faz um apanhado de quanto você precisaria aportar por mês da tua renda numa carteira tradicional ou numa previdência privada, com 35 anos de contribuição, você não chegaria nem perto do que a gente é capaz de fazer, com previsibilidade, aumentando cada vez mais as suas chances de ter esse grande prêmio lá no início. E você vai investir de forma parcelada e ter rentabilidades que em poucos lugares você tem com essa segurança. E vou dizer mais, você pode ter um lucro de 5.000% ou até mesmo de 7.000%. Sim, e a gente pode provar. Matemática. Então, está aberto, inaugurado e oficializado a nossa live aqui sobre consórcio. Consórcio é um tema muito discutido,
que as pessoas cometem muitos erros aí fora e por isso a necessidade de gente séria, comprometida e que entende do assunto. E como é que a gente filtra isso aí e sabe que a pessoa é realmente séria, comprometida e entende do assunto? Quando o pessoal que está te ensinando isso, ou te mostrando, ou te dando essas vias, estão verdadeiramente skin the game. E isso é uma coisa que a gente faz. É por isso que a gente tem autoridade para dizer isso para você e para oferecer isso para você. Porque, anote esse negócio aí, a gente só vende aquilo que a gente compra. A gente só vende aquilo que a gente acredita a ponto de comprar para a gente também. E aí, quando a gente testa isso, a gente está capacitado para te oferecer todas essas viabilidades e todas essas oportunidades. E vocês vão ver ao longo desse papo aqui que nós estamos skin the game, inclusive com exemplos dados aqui ao vivo para você entender como é que o escopo funciona. O assunto é consórcio. E tratado de maneira correta pode servir como um grande salto, como o Marcos falou, uma grande aceleração para a construção patrimonial. E esses números, 5, 7, 1000%, não são ilusórios, não, tá? São coisas reais que a gente pode mostrar para você como isso funciona. Agora, eu quero partir de um ponto que eu acho que é a grande questão de todas as pessoas, né? Ou a maior parte do questionamento e das objeções. O quão difícil isso é, né? O quão complexo isso é. Eu vou precisar fazer muita coisa. Eu não vou precisar fazer nada. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de administrar, pensar nessas estratégias e tudo mais? Eu trago para você, eu já puxo a bola aqui para o Lucas e para o Marcos, o seguinte, o que eu quero dizer para você que está aí na live é, na verdade, como o Marcos falou, você não precisa fazer nada além de pagar o seu boleto. O resto é nossa função. Pensar nessas coisas todas, desenvolver essas estratégias todas, colocar você no trilho, para só receber os benefícios disso, esse é o nosso trabalho, tá? Seu trabalho, escutar essa live inteira, clicar o botão, que no final a gente vai, né, liberar para você conversar com um dos especialistas de maneira mais personalizada e privada, se você quiser saber mais a respeito, para que ele, como o Lucas falou, desenhe um plano para você, um plano personalizado para você, dentro das suas capacidades, das suas viabilidades, e para isso, perdão, e daí colher os benefícios que eu tenho certeza que serão muito mais rápidos ainda do que você imagina que possam ser dentro de todos os escopos de estratégia que a gente tem. Começo com essa ponta. O Lucas já levantou o dedo, vou passar a palavra para ele, então. Qual a dificuldade disso e vamos começar de algum ponto, mano. Pode mandar bala. Perfeito. Vamos começar, pessoal. A gente vai desenvolver uma linha de raciocínio aqui, depois vou espelhar minha tela, mas vamos começar nas possibilidades de compra de um imóvel hoje, tá? Você, afegão comum, eu, Felipe, Marcos, nós temos hoje 3 possibilidades de comprar um imóvel, tá? 3 formas de comprar um imóvel. A primeira delas é que pagando à vista, né? Um imóvel lá de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, pagar à vista, tirar do bolso e pagar. Isso aí é inacessível para grande parte, para 99,9% das pessoas, tá? O segundo ponto é através de financiamentos imobiliários, e vocês, assim como eu, a gente está vendo aí dia após dia que as pessoas estão tendo menos acesso a financiamento imobiliário por 2 motivos. Primeiro, pelo enxugamento do book de crédito das instituições financeiras, leia-se Caixa Econômica, Itaú, Santander, né, Banco do Brasil, e pelo aumento da barreira de entrada desses financiamentos a partir do momento que o governo cortou essas linhas de crédito. Então hoje, o que a gente está vendo? Taxa de juro alta, Selic muito alta e enxugamento do book de crédito que gerou uma obrigatoriedade das pessoas pagarem muito para poderem acessar esse tipo de instrumento. Hoje, qualquer entrada de financiamento imobiliário aí está girando em torno de 40%, 45%. Quem cotou aí nos últimos dias sabe. Inclusive, o Marcão vai trazer ali um case próprio dele, mais no final,
sobre isso que a gente está vivendo aqui no escritório, e foi super legal, interessante de vocês assistirem. Bem, e a última maneira de acessar o mercado imobiliário de maneira segura é através do consórcio, tá? E o consórcio você tem duas vertentes. Ou você faz uma carta do zero, né? Começa a pagar e vai ser contemplado, sendo contemplado você vai comprar o seu imóvel, ou no caso, se a pessoa tiver um financiamento negado, ou se a pessoa não tiver acesso a um financiamento, comprar uma carta que já está contemplada é a única saída. E a gente vive isso aqui todos os dias. Por quê? Como que funciona essa questão da carta contemplada? Uma pessoa paga o plano de consórcio, né? É contemplado, chega no final do período ali, ou chega no período de contemplação, ela simplesmente vende o direito para outra pessoa utilizar, né? Vende o crédito para outra pessoa utilizar com um ágio. E é aí que entra a primeira parte da nossa estratégia. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem. Eu fiz uma simulação aqui com números muito aproximados aos reais, tá? Que eu quero passar para vocês aonde que a gente ganha dinheiro com essa estratégia. Anota aí que já é conteúdo, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, um detalhe, isso tudo que o Lucas vai mostrar para vocês, vocês têm que entender o seguinte, essas informações, só as informações já valem muito, já custam muito caro, tá? Porque, na verdade, com essas informações, imagina que com essas informações em posse, você poderia, né, começar a pensar em muitas coisas que você pode fazer por conta própria, vamos dizer, né? Por que a gente tem segurança em passar isso para vocês desse jeito que o Lucas vai passar? Por dois motivos. Produto e ambiente. Tá? Cuidado, eu já vou adiantar. Cuidado, consórcio não é vou fazer consórcio. Consórcio precisa ser o consórcio. O consórcio pode ser absurdamente seguro ou ele pode ser absurdamente arriscado, a depender da empresa que você está fazendo e do produto que você está utilizando que não seja adaptado para você. Tá? Ou uma empresa que não tenha uma credibilidade, né? Enfim, considerável e que você possa confiar. Segunda coisa, ambiente. E o ambiente está envolvido com a empresa que está intermediando e pensando nessa estratégia para você, mas principalmente as pessoas que estão fazendo isso para você, né? Que estão pensando as estratégias, a inteligência do negócio, como é o termo técnico de ser usado. A inteligência do negócio faz uma brutal diferença para você, às vezes, acelerar esse processo, não errar durante o processo, não perder dinheiro, ganhar mais do que poderia numa estratégia normal. Acelerar os processos de contemplação, né? Apesar deles não serem determinados ali em primeira mão, em primeira instância, mas vocês vão ver que o Lucas vai explicar para vocês e o Marcos também como é que a gente pode manejar isso para buscar mecanismos para tentar acelerar esse processo. Então, tudo isso aí, ou seja, produto certo e ambiente certo é o que faz esse negócio funcionar do jeito que o Lucas vai te falar. Então, a gente vai te explicar, sem problema. A ideia está aí. Agora, não faça isso em qualquer ambiente, com qualquer produto que a chance de você perder dinheiro é alta, tá? Agora, com o produto certo, no ambiente certo, eu vou te falar que não há possibilidade de perder, ou 0,0001%, e você vai ter uma taxa de sucesso e de eficiência de resultado absurdamente maior do que você jamais imaginou. Vai lá, mano, continua. Obrigado. Cara, hoje as grandes fortunas do mundo, elas são construídas assim, construídas com outras pessoas pagando. Quem é rico de verdade, pessoal, e a gente tem o privilégio aqui no escritório de atender grandes fortunas, tá? Por a gente estar bem posicionado, por a gente ser um escritório de investimentos que, apesar de recente, já bem colocado no mercado, a gente tem esse privilégio de atender clientes parrudos, né? Enfim, e pelos ambientes que a gente está também, a maioria dos nossos clientes que investem em mercado imobiliário, eles não tiram a grana do bolso simplesmente e compram os seus imóveis. Isso é insano.
tá? Eles utilizam esses mecanismos para que outras pessoas paguem, ou, na pior das hipóteses, eles tenham um imóvel. E, na melhor das hipóteses, eles revendam um direito que eles têm. Alguém colocou no chat, ele é quase uma opção, tipo isso, quase uma opção de compra. Enfim, para que essas pessoas revendam esses direitos com um belo ágio e coloquem dinheiro no bolso, tá? E no final façam o que quiser. Então, qual que é a pegada? Perdão, Felipe, você quer falar? Termina aí que depois eu falo. Então, qual que é a pegada, tá? A nossa estratégia, a Elite Investimentos, a gente simplesmente fechou as pontas de uma estratégia que já existia, colocando dentro de um modelo de gestão. A gente entende que dentro do mundo dos investimentos, investimento é commodity, pessoal. Consórcio é commodity, renda fixa é commodity. O que diferencia o sucesso do insucesso, o sucesso do fracasso, é como você faz a gestão do teu portfólio, como você faz a gestão do teu investimento, tá? E foram essas pontas que a gente fechou aqui dentro da empresa. Primeiro, escolhendo boas administradoras, escolhendo bons parceiros, tá? Perdão, minha tela caiu aqui, mas deixa eu parar aqui e já volto. Escolhendo bons parceiros para atuar junto conosco, tá? Segundo ponto, fazendo bons estudos, emergindo de fato no mundo da alavancagem patrimonial e vendo aonde que estão os melhores grupos, porque grupo de consórcio não é tudo igual, tá? Terceiro ponto, utilizando as estratégias corretas de lance. Não sei se vocês sabem, a gente vai falar ali na frente, você pode concorrer em 5 modalidades de lance diferentes e tem 2 modalidades, inclusive, que você tem menos concorrência perante as pessoas do grupo. Isso, certamente, o gerente do teu banco, independente de qual seja ele, tá? Não te fala. Porque ele não sabe disso. Nós somos escritório de investimentos, a gente tem acesso a isso. O banco não tem, tá? O banco não tem, porque o banco não ele não personaliza nada para você, tá? Bem, o próximo ponto é fazendo de fato a gestão do pagamento do teu benefício ali, da tua carta. Fui contemplado, o que eu faço? Como é que eu faço para transferir esse negócio? Como é que eu faço para vender esse negócio? Ou como é que eu faço para utilizar na compra do imóvel? Entendeu? Então, isso está sob o escopo da Elite Investimentos. E no final, o último pilar da gestão, falei 4, o último pilar da gestão é pagamento. E pagamento a gente não consegue fazer para você ainda. Um dia a gente vai conseguir, se Deus quiser. Mas a gente não consegue fazer ainda para você. Essa é a única coisa que você tem que fazer, tá? E já dizia meu pai e diversas pessoas que eu conheço, a gente tem que ter um boleto todo mês para pagar. Por quê? Meu pai falava isso direto. Meu pai falou, o dia que você só economiza dinheiro se você tiver uma conta. Se você não tiver uma conta para pagar, você vai gastar o dinheiro inteiro e não vai economizar nada também. E aí, ó, tipo um dado disso que o Lucas está trazendo, muito importante para voltar a palavra para ele, você que está no chat aí, imagina uma coisa, todas as maiores fortunas do planeta, principalmente aqui nos Estados Unidos, estão no mercado imobiliário. Por quê? Isso não é por acaso. Felipe, que é o mercado que mais dá dinheiro. Não. Porque você tem mercados mais voláteis, que em explosões de renda ele pode dar um dinheiro mais rápido, maior, né? Vamos dizer assim. Porque ele é barato para entrar. Não, ao contrário. Muitas vezes ele tem uma barreira de entrada alta. Não é o caso aqui de hoje. Aqui vocês vão ver que tem uma barreira de entrada relativamente baixa. Muito baixa, inclusive. Mas todas as fortunas do mundo vão para o mercado imobiliário, estão no mercado imobiliário por um motivo. E vocês podem pesquisar, que eu já pesquisei de todas as maneiras, tá? Porque o mercado imobiliário é o mercado onde mais é possível alavancar patrimônio de todos os mercados. Felipe, eu achei que era na Bolsa. Nem de longe. O mercado imobiliário é o terceiro mercado, aliás, é o terceiro mercado de maior alavancagem do planeta, perdendo só para o mercado de derivativos, perdendo para o mercado de derivativos e opções, vamos dizer, os primeiros, nos Estados Unidos. O terceiro é o mercado imobiliário. Por quê? Porque ele dá uma capacidade de alavancagem
E é por isso que é comum a gente ver nos Estados Unidos, por exemplo, quem conhece as estratégias que o Lucas vai trazer, por exemplo, para você, é comum do cara começar ali, vou virar um investidor de real estate, né, que a gente chama aqui de mercado imobiliário. O cara começa com um investimento de 2, 3 milhões, em 10, 12, 15 anos, ele está com um portfólio, administrando um portfólio de 100 milhões. É comum isso acontecer, né? Porque ele não resgata, ele vai realavancando, ele vai reinvestindo, ele vai realavancando, e a alavancagem potencial do mercado imobiliário é absurdamente alta. Então, passo a palavra agora e manda bala. Então, o que eu quero que vocês entendam? Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui, para vocês entenderem como que a gente projeta isso, tá? Eu sou um cara muito visual, então eu gosto de olhar número, né? E gosto de olhar a coisa na prática acontecendo, tá? Antes de qualquer coisa, pessoal, já faz um favor para mim e para vocês também, tá? Para vocês não caírem em conto, em golpe. Segue quem vocês têm que seguir. Segue quem no que funciona, tá? Segue a Elite Investimentos lá no Instagram para já deixar a coisa prontinha, beleza? Então, vou deixar aqui o Instagram da Elite Investimentos. O que a gente olha, tá? Em primeiro momento, dentro. Vocês estão vendo minha tela, sim ou não? Estamos vendo, mas seu som tá dando uma falhada. É porque tá dando umas travadinhas aqui, mas tudo bem. É. Até o... Tá falhando? Agora voltou. Aqui tá uma beleza. Tá, enfim. Qual que é a ideia, pessoal? A gente reparte a nossa estratégia em 3 momentos, tá? Do mês 0 ou do mês 1 até o mês 60, que tá aqui, que é o ponto até onde se compensa vender a carta, tá? Então, o que acontece nesse caso? Vamos supor que a gente faça uma carta de 500 mil reais, tá? Pagando meia parcela até a contemplação. Hoje, uma carta de 500 mil reais, ela vai custar em torno de 3 mil reais, só que a gente paga meia parcela até ser contemplado. E qual que é o legal disso? A gente paga pouquinho para ter um crédito grandão, tá? Então, uma carta, de fato, meia parcela, ela vai custar R$ 1.397,50, igual eu escrevi aqui. Para fins de cálculo, para arredondar, eu coloquei 1.500, tá? E no primeiro cenário, eu vou traçar um cenário aqui, tá? Vamos supor que a gente vá pagando, pague a primeira, pague a segunda, pague a terceira, pague a quinta, pague a 10ª e pago a 30ª parcela, tá? E pum, fui contemplado. Seja por sorteio, mas fui contemplado, tá? Utilizando às vezes até a possibilidade de lance embutido, tá? Que a gente vai explicar também posteriormente. Ótimo. Se eu fui contemplado até o mês 60, compensa que eu compre o imóvel? Não compensa que eu compre o imóvel. Compensa que eu passe essa carta para alguém que queira comprar o imóvel, cobrando um ágio por isso. E quanto que eu vou cobrar? Eu vou cobrar 20% do valor do crédito, que é o que o mercado pratica, tá? É prática de mercado vender a 20%, tá? Então, vamos lá. Venda da carta. Eu paguei 30 parcelas de R$ 1.500, por exemplo, tá? Pode dar um pouco mais, pode dar um pouco menos, porque existem os reajustes anuais limitados, tá? Mas existem. Então, eu paguei em torno de R$ 45 mil e tô na mão com um crédito de R$ 500 mil. Excelente. Então a minha parcela dobra, quase. Tá travando bastante, não tá dando para entender. Dobra. Tá? Só um minuto, pessoal, acho que o Lucas tá tendo um problema com a internet ali. Meu crédito por 20%. Tá travando muito, não tá dando para entender. Lucas, pode repetir essa parte aí, você tá travado, sua imagem tá congelada, inclusive. Eu acho que andei dando umas travadas aí, mas agora voltou. Isso. Vocês escutaram? Travou muito na tua explicação, Lucas. Faz assim, você mostrou ali a tela, explica
a mecânica e depois você põe a tela novamente. Quem quiser tira uma foto, que talvez o compartilhar sem erro, não. esteja deixando pesado. Preocupa não. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar aqui e aí depois a gente compartilha. Tudo bem. Então, o que eu fiz, pessoal? Nós fomos contemplados ali numa situação hipotética no mês 30, tá? Pagando R$ 1.500 por mês. Quanto que eu paguei até então? 30 vezes 1.500, R$ 45.000. Agora, pagando R$ 45.000, eu tenho acesso a um crédito de 500 mil. E esse crédito de 500 mil me dá a possibilidade de vendê-lo por R$ 100.000, que equivale a 20%. Tá? Então, eu vendo algo por 100 mil que eu paguei 45. Ou seja, eu ganhei R$ 55.000 nessa operação financeira. Quem vai assumir as parcelas dali em diante não me interessa. É o comprador da carta. É quem de fato quer comprar o imóvel. Então, coloquei o dinheiro no bolso, vida que segue, faço outra e vou girando esse dinheiro aqui dentro. Ou seja, essa é a primeira possibilidade. Essa primeira possibilidade já te dá a chance de praticamente não, que mais que dobrar seu capital. Né? Mais que dobrar. Então você vê, é uma operação, né? É um trading, vamos dizer assim, que você está fazendo ali no espaço de tempo. E, obviamente, existe um tempo limite ali para aquilo acontecer, para aquilo valer a pena, porque aquilo vai consumindo a taxa, e o Lucas explicou isso aí, ou seja, é da nossa alçada estruturar e pensar nisso para você, nessas estratégias. A gente chama isso aqui nos Estados Unidos de exit strategies, ou seja, estratégias de saída. Eu tenho que entrar bem, mas eu tenho que ter várias boas estratégias de saída para sair melhor ainda do que eu entrei. Essa é a grande jogada. Essa primeira saída é uma saída rápida, né? Com um lucro muito alto, mas, obviamente, as coisas têm que acontecer até um determinado momento. Certo? Então, isso aí é a primeira oportunidade. Continua lá, Lucas. Espera lá, só que eu vou destrinchar um pouco mais essa primeira oportunidade. 55 mil. Vamos arredondar para 60, só para a gente fazer uma conta melhor, tá? Vamos supor que a gente ganhou R$ 60.000 nessa primeira operação financeira. O que você faz? Me liga, fala, Lucas, vendi minha carta, que vocês me ajudaram aqui na Elite, só que eu quero aplicar esses R$ 60.000. Eu não quero usar, eu não quero viajar, não quero trocar de carro. Traz aqui para a Elite, a gente aplica aqui para você numa renda fixa, tá? Que paga cupom mensal, que paga os juros todos os meses. Aplica aqui, no primeiro mês, a gente está falando de Selic 13,25. Eu vou arredondar para baixo, vou colocar 1% ao mês, livre de imposto de renda. Nós estamos falando de R$ 600, tá? R$ 600, eu pego, faço outra carta. A primeira carta que eu paguei 1.500 por mês, eu já não pago 1.500. Eu pago 900, porque os outros 600, quem vai pagar é o mercado. Então, eu comecei a fazer, quem é das opções aí vai me entender. Eu comecei a fazer uma The Will no mercado imobiliário. Olha só. Vocês estão comigo aqui? Comecei a fazer uma The Will no mercado imobiliário. E aí eu sou contemplado de novo. E aí eu sou contemplado de novo. E aí eu sou contemplado de novo. No final, o mercado está pagando as minhas cartas posteriores. Cara, isso é genial. Isso é genial. Por que o cara do banco nunca falou isso? Porque ele não é cara do mercado financeiro, gente. Ele é cara do banco, ele não é do mercado financeiro, ele não tem acesso às coisas que a gente tem. Ponto. Vamos lá. Então essa é a primeira estratégia, tá? Olha só. Beleza, só que passou ali 60 meses, 5 anos, entendeu? 5 anos. Não fui contemplado. Cara, tu continua pagando, meu crédito já reajustou, só que eu tô pagando meia parcela ainda. A parcela reajustou e o crédito reajustou também. Como eu tô pagando meia parcela, a parcela reajustou só um pouquinho. E o crédito reajustou um montão. A curva vai descolando uma da outra. Tá? E aí o que eu faço? Vamos lá. 60 meses vezes R$ 1.500, paguei 60 por 1.500, dá R$ 90.000. Tá? Já não compensa mais tanto eu vender a minha carta. Por quê? Porque se eu vender, já não dá o ágio que eu quero, já não dá aquilo que eu estou esperando. Porque se eu vender 500 mil a 20%, eu estou falando de 100 mil, só que eu já paguei 90. Pô, ficou bem ali limite, vou zerar a posição.
Pô, mas eu não quero zerar. Qual que é a segunda estratégia de saída que a gente tem, tá? Que é a estratégia de autoquitação, que é justamente colocar o quê? Outra pessoa para pagar o teu patrimônio. Então, o que você vai fazer? Olha só, quem está comigo aqui? Isso é genial. Enfim, eu faço isso, tá? Olha só o que a gente faz, pessoal. 500 mil, tô com 500 mil na mão. Pronto para comprar um imóvel. Eu vou lá e compro um imóvel de 500 mil, tá? Minha parcela, que era 1.500, agora ela dobrou. Então, ela está em torno de 3 mil reais. O que a gente faz? Compra um imóvel de 500 mil e põe para alugar. Eu vou colocar um aluguel aqui na minha região, estou aqui na região próxima a Brasília, um aluguel num apartamento um pouco melhor, de 500 mil hoje, a gente está falando em 0,6, 0,7, se for muito capenga, 0,5, mas vou colocar 0,6. 0,6% vezes 500 mil, que é o valor do imóvel, dá 3 mil reais. Eu pego esses 3 mil, a minha parcela dobrou, porque eu estou pagando meia parcela, e eu pago o restante do imóvel. Quem que vai pagar o restante do imóvel? O meu inquilino, não é você. Você vai pegar o dinheiro do aluguel e vai continuar pagando a sua carta. Pegar o dinheiro do aluguel, continuar pagando a sua carta. No final do dia, se você fizer conta, você comprou um imóvel de 500 mil, pagando 90 mil reais. Faz sentido? Coloca no chat, por favor. Faz sentido você comprar um imóvel com 80% de desconto? Isso aí colocando é o teu inquilino para pagar. Desculpa, isso mas... é o que a gente chama de win-win game. É um jogo de ganha-ganha. De qualquer jeito que o mercado caminhar, a gente ganha. Essa é a estratégia, essa é a ideia de negócio trazida para vocês aqui, que o consórcio pode dar para vocês que nenhum outro cenário, nenhum outro mercado dá. Tá? É ter a capacidade de uma barreira de entrada baixa, com um potencial de alavancagem alto, casado com segurança, com performance, com estabilidade, com previsibilidade e com estratégias de saída que no pior cenário você ganha. Eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte: quando você for analisar um negócio, você sempre tem que analisar o pior cenário de todos. Que no pior cenário que aquele negócio tiver viabilidade econômica, você pode fazer. O problema é que as pessoas têm a tendência a analisar negócios trazendo sempre um otimismo irresponsável. Então, analisa o negócio com o melhor cenário, aí o negócio não vai tão bem, um pouquinho de nada, o cara quebra. Aqui não. A gente está trazendo o pior cenário. Cara, no pior cenário, o negócio dá muito dinheiro. No melhor cenário, ele dá dinheiro pra cá. Ele dá dinheiro pra caramba. Entendeu? Vai lá, mano. Não, só que vocês acham que tá bom, né? Ou quer que melhore ou não? Tem que melhorar, tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês do início do desafio? Que eu ia provocar e desafiar eles aqui pra ver se eles conseguiam responder minhas perguntas? Antes você se... Ah, não. Continua depois. Eu tô anotando as perguntas, depois a gente responde as perguntas. Não, já interfere agora. Não, imagina, eu vou te dar o último cenário, tá? Que é um cenário que aí nos Estados Unidos acontece demais, tá? Que é o seguinte, primeiro cenário que a gente tem, recapitulando, a venda da carta. Pô, fui contemplado, vendi minha carta para quem quer usar, o cara assumiu as novas parcelas, pus dinheiro no bolso, colocou aqui na Elite, rende na renda fixa, gera um cupom, o cupom vai ajudar a pagar a outra carta e você vai assim fazendo o ciclo, the wheel do mercado imobiliário que eu falei. Beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto da estratégia do mês 60 para frente. O que é? Compra um imóvel, coloca teu inquilino para pagar o restante das suas parcelas de consórcio e compra um imóvel de fato com 80%, 70%, 60% de desconto. E que também é um negócio maravilhoso, tá? Bom, e o terceiro ponto, qual que é? É o seguinte, se você não quiser fazer nenhum, nem outro, o que você faz? O que você faz? Lucas, não quero comprar imóvel por enquanto. Cara, o mercado aqui na minha cidade está aquecido demais, imóveis estão caros, não achei o que eu queria, minha mulher não gostou, ou não quero vender a carta, enfim, quero ficar com esse negócio aqui. Excelente. Melhor dos mundos. O que você faz? O teu dinheiro, não aquilo que você pagou até então,
mas o teu crédito completo fica aplicado dentro da administradora, num fundo comum que é aplicado em renda fixa de alta liquidez, tá? O que a renda fixa paga hoje, pessoal? Novamente, a renda fixa hoje paga em torno de 1% ao mês. O que dá 1% de 500 mil? 5 mil reais. A sua parcela é 3. Sua parcela já dobrou, agora ela é 3. Lucas, então você está me falando que eu vou continuar pagando 3 mil e o meu dinheiro vai render 5 mil por mês sem eu fazer nada. Então vai me sobrar 2? É isso. Só que tem um porém. E eu já vou matar isso aqui. Não tem como você sacar de um e pagar outro. Você paga de um lado, ele cresce do outro. Ponto. Mas, no final, você vai ter um montinho, montão, montinho, montão, montinho, montão. E quando você precisar comprar o imóvel, o teu crédito vai estar corrigido, porque essas taxas de juros, essa rentabilidade vai corrigindo mês a mês, juro sobre juro. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro cenário. Deixa eu só fazer uma coisa disso aí que já apareceu aqui. Me dá um número aí que eu vou colocar na tela. Então, porque isso aí, pessoal, é uma coisa que aqui nos Estados Unidos é absurdamente feito justamente com o viés de alavancagem. Então, olha só. Eu não sei se vocês entenderam o que o Lucas disse, que é uma mega estratégia de saída. O que vai render como o consórcio virando um fundo para você é do valor da carta contemplada. Certo, Lucas? Do valor da carta contemplada. E não do valor que você pagou até agora. Exatamente. Então vamos supor, me dá um número aí, mano. Quanto que ele pagou até agora? Vamos falar que ele tá no mês 100. Então ele pagou 150 mil redondo. Um exemplo, 150... Pagou 150 mil até Isso. agora. Nesse período aqui. A carta é de quanto? 500. 500 mil. Beleza. O valor que vai render, não quero fazer nada, não quero comprar imóvel, não quero fazer nada, eu quero deixar lá e quero que o consórcio funcione para mim como um fundo de investimento. Quero deixar meu dinheiro aplicado. Então vai me render quantos por cento, mano? Renda fixa, 1% aí livre de imposto. Mas vai render 1% sobre 150 mil. Não. Sobre 500. Vai render 1% sobre 500 mil. Uai, Felipe, mas eu paguei 150, não interessa, mas a contemplação, o prêmio que você está recebendo é 500 mil. Então isso aqui vai render 1% sobre 500 mil. Quanto dá 1% sobre 500 mil? 5 conto. 5 mil. Só que 5 mil em relação ao que você já pagou, dá quantos por cento? Deixa eu até fazer a conta aqui. 3,5%. Mais Exato. ou menos aí, ó. Certo? Cara, não tem nada no mercado. Você pode procurar que não tem nada no mercado que pague isso aqui. Tá? Eu só queria trazer isso aqui bem definido que o Lucas falou, porque, cara, eu acho que vocês não entenderam a jogada. Bicho, não tem nada. Assim, ó, vocês não vão encontrar nada no ponto de vista de eficiência de alavancagem patrimonial igual esse negócio que o Lucas e o Marcos estão trazendo para você. Não tem, no mercado ainda não tem, não descobri ainda. Vai lá. Exato. E aí, por exemplo, é a pior das hipóteses, pessoal. A pior das hipóteses se eu compro um imóvel. A pior das hipóteses, meu crédito está corrigindo e no final eu tiro ele e compro um imóvel. E outra, eu coloquei 0,6% aqui no aluguel e eu nem estou falando de regiões aquecidas que são elegíveis para Airbnb, que aí, enfim, aí vira estratosférico o negócio, entendeu? Então eu tô sendo conservador aqui na minha conta, tá? Porque se for Airbnb, pessoal, a gente inclusive tem algumas parcerias na região de São Paulo, na região do Itaim, aí, de imóveis, que inclusive a gente dá liquidez das nossas cartas para esse pessoal, que pagam 6, 5, 4% ao mês de aluguel, se você for pegar o Airbnb, entendeu? Ótimo. Então, são 3 estratégias. A primeira é a carta contemplada, que você ganha dinheiro, pega, coloca aqui na Elite com a gente aplica e te ajuda a pagar a outra carta e assim você vai alavancando. A segunda é o que a gente chama de autoquitação, tá? Que é colocar o inquilino para pagar o teu imóvel, o imóvel que você acabou comprando com desconto. Isso é maravilhoso. E o terceiro é, não quero nenhum, não quero outro, nenhum nem outro.
eu quero deixar meu dinheiro parado, como se fosse um fundo de investimento. Então, você vai lá, deixa o seu dinheiro lá paradinho, no fundo comum da administradora, que vai te render todo mês 1%, livre de imposto, né? Com segurança. Você coloca dinheiro do lado, você vai continuar pagando a parcela, você já ia ter que pagar de qualquer jeito, seu dinheiro vai crescendo do outro. E quando você tirar, seja para comprar um imóvel, ou seja no final do grupo, você vai ter todo o teu dinheiro corrigido por aquilo que você já pagou, né? Pelo final. Não, e corrigido por um belo fundo de investimento que nenhum fundo de investimento vai te pagar isso aí, cara. Eu garanto a você, nós estamos no mercado financeiro, nós somos uma assessoria de investimento. Eu podia muito bem vir aqui e ficar te empurrando fundos, mas você não vai achar nada que paga desse jeito, com essa segurança, com essa qualidade, com essa performance, com essa estabilidade, com essa previsibilidade, você não vai achar nada. Agora, só para voltar a palavra para o Lucas ali, respondendo ao Alexandre Nunes, só não entrou nessa conta a taxa de administração. Entrou sim, porque ela está embutida na parcela. Na parcela, exatamente. Você viu lá no início o Lucas falando que a parcela é 1.300 e pouquinho, eu vou arredondar para 1.500. Independente disso, ela está embutida na parcela. A taxa de administração em relação a um preço que você paga por um financiamento no Brasil, eu nem sei qual é o diferencial de taxa que tem isso aí, porque é tão absurdo que você nem vai... Vamos pegar isso aí? A taxa de administração hoje... Peraí, o Marcão quer falar. Vai lá, Marcão. Porque senão eu não deixo o povo falar. O Marcão quer falar. Gente, vamos lá. A gente dividiu essa apresentação aqui na parte técnica da estratégia do Lucas e eu vou contar algumas histórias reais para ilustrar isso e matar algumas dúvidas, tá? Então vamos pensar em número. Vamos imaginar aqui, para matar a dúvida do Alexandre. R$500 mil é o crédito. A taxa de administração é 23% ao longo de 220 meses. 22% de taxa de administração, mais 1% de fundo de reserva, que dividido ao longo de 220 meses dá uma taxa estratosférica de 1,25 ao ano. Caríssimo. Então, o custo efetivo desse dinheiro para você, Alexandre, é 615 mil. Que dividido por 220 meses dá 2.795, mas você está pagando meia parcela, dividido por 2 deu quanto? 1.397,50. Então, nada como um matemático na turma, é isso. Pessoal, taxa de administração de consórcio em relação a qualquer tipo de taxa de financiamento do Brasil é uma coisa tão absurda, o diferencial é tão absurdamente alto que não dá nem para... A gente nem discute isso, é por isso que a gente, né? É por isso que normalmente a gente nem discute isso. Você vê, 1,5%, 1,8%, 2% ao ano. Só papai, meu querido. Aliás, nem papai. Tá? Mas não é só isso. Cara, não corrige nem a inflação, se for ver. Mas não é só isso. Se liga agora. Quando o Lucas falou que a gente estruturou e amarrou todas as pontas... Onde que a gente amarrou? Humilde gafanhoto. Ai, mas eu contemplei. Como venderei? Quem vende? Nós vendemos. Marcão, demora para vender essa cota? Demora. De 10 a 15 minutos. Pix na tua conta, carta transferida e tchau. E quem assume as parcelas é quem comprou. Fechado? Mas como assim? Porque se a própria elite não comprar, um parceiro nosso compra. Hoje nós estamos num pool de empresários que trabalham no segmento, que são 35 empresários no Brasil inteiro. E existem empresas que compram cotas para passar para o cliente final. E como é que isso funciona? Essa empresa assume o risco, porque ela não vai vender de um dia para o outro, e ela vai ter que pagar algumas parcelas. E nisso, ela repassa para o cliente final. E aí, olha só que legal. Vamos dar um exemplo de cliente final? Sabe quem é cliente final de carta contemplada? Eu. Skin the game. Por quê? Acabei de comprar uma. E vou contar a história para vocês. Comprei uma casa aqui perto do escritório e tem um saldo devedor de R$693 mil para pagar. Aí eu fui lá no financiamento. BRB, Caixa Econômica, joga para cá, joga para lá. Minha esposa é servidora. Reviraram minha vida do avesso. Viram se eu fui o cara que atirou a bala no Kennedy, se não foi, aquela coisa toda. No final das contas, proposta do financiamento.
R$693 mil de saldo devedor, com uma taxa maravilhosa de 11,19 ao ano. Eita, menino! Contra 1,25 do consórcio. Porém, eles dão um prazo bom, porque eles são gente boa, de apenas 420 meses. E uma parcelinha muito tranquila de apenas R$8 mil por mês. Tranquilo. Isso faz com que o custo efetivo total dessa operação para a minha pessoa, que sou esse cara tão legal, de apenas R$1.900.000. Ou seja, 3 vezes. De 693 foi para 1,9. Mas posso ser feio, pobre, moro longe, mas não sou bobo. Então fui atrás da carta contemplada. É vascaíno também. Se fosse vascaíno, faria financiamento, mas não sou. Então, eu comprei a carta contemplada, só que eu tenho que pagar um ágio. Quanto que eu paguei de ágio? Carta contemplada, um pool de cartas, não é uma única carta. Crédito, 733 contra 693. Taxa anual, 1,25 contra 11,19. Prazo, 195 meses contra 420. Parcela de 8 por 5 mil. E uma entrada de 275, pagando tudo isso, um custo efetivo total que de 1.900 sai por 1.152.000, com economia de R$748 mil. Ou seja, você economizou a casa. Uhum. Você viu? No final das contas, a diferença é o valor do saldo devedor da casa, cara. Só que, beleza, Marcos, vocês compram ou arrumam alguém que compra e tá tudo bem. E na hora de escolher o imóvel, na minha cidade, uma casa de 500 mil não é alugada a R$3 mil. Aí é que está o nosso ecossistema. Nós temos parceiros estratégicos que fazem literalmente uma varredura nacional de empresas que escolhem o imóvel que já está alugado ou que está na estratégia de Airbnb, que tem uma taxa de vacância de 7 a 10 dias por mês, ou seja, você vai ter uma média de locação por diária de 20 a 23 dias, e posso falar números reais. Imóvel comprado por um parceiro comercial nosso, R$450 mil. Locação média de 10 a 11 mil reais de receita bruta. Custos com Airbnb e administração, porque não tem trabalho de graça, quanto que fica de renda para essa pessoa líquida no bolso? Entre 5 e 6 mil reais. Vamos colocar 5. Tua parcela dobrou, corrigiu, então ficou 3 e pouco, né? 3,5. Pois é. O Airbnb pagou e ainda sobrou 1.500 para o Airbnb pagar mais uma carta, e se você não quiser ser muquirana, você continua pagando mais o teu bolso para acelerar, meu filho. Porque essa onda a gente precisa surfar o quanto antes. Porque hoje vocês têm o privilégio de entender uma estratégia e no timing correto. E por que esse é o timing correto? Porque estamos em fevereiro. O que tem já no Brasil? E o brasileiro só começa o ano quando? Depois do carnaval. E você acha que o pessoal lembra de pagar boleto em dia? Em mês de carnaval, férias escolar, Natal, confraternização, maior índice de inadimplência das administradoras são nesses meses. E é aí que a sua concorrência diminui. E você tem mais chance de contemplação. Mas você vai ter essa chance se você tiver a gestão correta, colocando no grupo correto, com um prazo alongado, porque se essa carta que eu estou comprando tivesse um prazo baixo, a minha parcela ia ser parecida do financiamento. Então, se eu colocar num grupo que ainda está em formação, vai demorar para você ter entrega de bens e você ser contemplado. Se for um grupo que já está em andamento demais, também não dá. Então, eu tenho que posicionar estrategicamente. E vou contar um segredo para vocês. Sabe o que a gente faz todo dia? A gente estuda os grupos e reserva algumas cotas. Por quê? Quando o nosso cliente quer, a gente já tem a cota e põe ele no melhor grupo possível. Só que a gente não consegue segurar por muito tempo. E às vezes até a gente mesmo pega. Tá? E não vem com essa história de que o fulaninho me falou, tá com promoção, sem adesão. As administradoras que a gente trabalha não cobram adesão. A gente joga limpo
e mostra para vocês. Eu estou comprando a carta contemplada pagando 40% de entrada e ainda assim eu estou economizando quase 750 mil. Então, você ganha com segurança, sem tomar o risco, porque a gente compra uma empresa que revende compra. Pô, mas eles vão ganhar muito mais. Talvez não. Talvez eles passem 6 meses pagando, repassa para uma outra pessoa e eles têm uma lucratividade menor. Mas eles têm caixa e trabalham só com isso para assumir esse risco. Você quer assumir esse risco? Você quer assumir o risco de ter que fazer um negócio com uma pessoa que não pode ser alienar o bem? Você tem um assessoramento jurídico para fazer tudo isso? Então, quando a gente fala que a gente amarrou as pontas, por quê? Você só paga a parcela em dia. A gente desenrola a venda, a gente desenrola o imóvel e você só paga a parcela em dia. E na hora do Pix na conta a gente comemora junto. Você me manda uma camisa do Flamengo e aí, meu amigo, E churrasco. eu mando a cerveja. Ó, Só isso. Quero que vocês foquem numa coisa que o Marcos, além de tudo isso, vocês viram aqui que eu e o Lucas estamos aqui, que na verdade nós somos alunos e o professor é o homem aí, né? Então, vocês já viram onde é que vocês vão parar. Vocês vão ser, inclusive atendidos por essa equipe que o Marcos coordena, né? Que ele dirige para dentro do consórcio, né? Eu sou um mero coadjuvante aqui, eu sou um mero aluno dessas duas feras aqui, né? Agora, eu não sei se você prestou atenção, mas eu queria chamar a atenção de você para tudo isso aí que o Lucas e o Marcos falou. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Como analista financeiro, eu sou obrigado a te trazer a atenção a uma coisa chamada de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o que custa o dinheiro para você. A grosso modo, tá? O que custa o dinheiro para você? Quando a gente calcula o diferencial de taxas e quando a gente calcula toda a rentabilidade, toda a performance que dá e tudo mais que o Marcos já falou com você, um diferencial de taxa de 11 para 1, você vê, perdão, que na conta que o Marcos fez, praticamente o valor do saldo devedor da casa inicialmente foi o que sobrou no final, cara. Isso do ponto de vista de custo de oportunidade, isso é astronômico. Ele está economizando uma casa. Ele está economizando uma casa de 700 mil reais, cara. Né? Mais de 700 mil. Isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Você não deveria fazer nenhum negócio sem calcular primeiro, o que o Marcos e o Lucas fizeram aqui, o custo de oportunidade. Tá? Porque é isso que vai fazer o seu negócio ser um bom negócio. Quando você compara ele com outros negócios. Só que de tudo que o Marcos e o Lucas falaram, eu, Felipe, vou te falar de mim o que eu penso. Tá? Eu faria o seguinte, e o Marcos e o Lucas vão te falar agora como é que vocês fazem para acessar. Vocês viram que o Marcos falou que a gente vasculha ali todo mês, seleciona algumas cotas, então por isso que as entradas são limitadas. Essa é a única realmente a verdadeira barreira de entrada que a gente tem. A gente não tem muitas cotas disponíveis, são um número limitado de cotas nesse formato, ou seja, nessa oportunidade, e a gente vai dar a oportunidade para você ter acesso a uma dessas cotas hoje ainda, daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos a gente fala disso. Só que eu queria dizer para você uma coisa da minha opinião e do que eu acho que você deveria fazer junto comigo. Que é assim, ó, deixa o trabalho para o Lucas e para o Marcos, deixa o trabalho de pensar nessas coisas todas com eles e fica na parte de ganhar o dinheiro. Porque vocês entenderam que o seu trabalho, cara, é receber esse negócio depois e dizer para o Marcos e para o Lucas, cara, não, eu quero vender a carta, ou eu quero comprar um imóvel, ou eu quero deixar aí como fundo de investimento. É o seu trabalho, é uma decisão boa de tomar, né? Ou problema bom de resolver. Porque pensa num problema bom de resolver, onde você tem 3 oportunidades, que a pior delas te dá muito dinheiro. E aí você tem que decidir uma dessas 3. É o seu trabalho, cara. O resto você deveria deixar com eles, porque eles têm a expertise necessária, vocês já viram, para desenhar isso para você, até o ponto onde você vai dizer para eles, beleza,
Agora eu quero que vocês vendam a carta, ou eu quero comprar um imóvel, e aí até essa dificuldade de achar o imóvel e tal, já não é uma dificuldade mais, você não tem mais essa limitação. Porque o Marcos acabou de dizer para você que até o network, né, a rede de relacionamentos, para achar esse imóvel para você, nem o trabalho de conversar com o corretor de direito você não vai ter, cara. Nem o trabalho de pesquisa de mercado para achar onde tem um imóvel que está valendo mais, ou está alugando por mais ou nada, nem isso você vai ter mais. Ou você vai ter que tomar a decisão de, não, deixa aí, deixa num fundo de investimento, rendendo mais do que todos os outros fundos, toda a renda fixa, todas as carteiras e portfólios de mercado estão rendendo, deixa aí rendendo para mim até eu decidir o que eu quero fazer com esse negócio. Então, deixa a inteligência de negócio para eles, deixa o formato da estratégia para eles e fica na parte boa, que é a parte de decidir qual dinheiro você vai ganhar mais. Porque vocês viram que até agora nós estamos discutindo se vai ganhar ou vai deixar de ganhar. Nós estamos dizendo que você vai ganhar, você só precisa escolher qual é o método para você ganhar mais. E a decisão vai ser sua. É uma excelente decisão a tomar. É um problema bom demais para resolver. Ah, que se eu tiver só esses problemas para resolver. Né? Então, assim, o que eu trago para vocês, para a gente começar a falar sobre essa coisa da acessibilidade, né, para dar a você acesso a essas vagas limitadas ou essas posições limitadas, que são limitadas mesmo em função do que o Marcos disse, que a gente vasculha e seleciona algumas cotas específicas para oferecer por mês, dentro desses vários grupos que a gente tem de estudo. O que eu digo a vocês deixe com eles essa tarefa difícil. E fiquem na parte fácil de ganhar o dinheiro, cara. Porque a única coisa que vocês têm que fazer é ganhar esse dinheiro. Que está disponível para você e que normalmente não está. Porque é um mercado extremamente restrito e que quase ninguém nunca conta para vocês isso, porque ficam só dentro dos grandes investidores, das rodinhas dos grandes investidores para eles, e dificilmente alguém traz isso à tona e alguém traz isso para fora. Nós somos uma das poucas pessoas no Brasil que estamos trazendo essas coisas desse jeito para o investidor comum como eu e você. Para o mero mortal como eu sou e como você é. Porque a gente também merece e pode ter acesso a isso. E é barato, não é caro, é acessível, é bom, é eficiente, é estável, é previsível e é lucrativo. O que você precisa fazer? Clicar o botão na hora que soltar o link aí para você marcar as reuniões, efetivar o seu consórcio e partir para o abraço e esperar seu dinheiro, esperar você ter que tomar, esperar chegar o dia onde você vai ter essa difícil tarefa de resolver esse terrível problema de escolher qual dos 3 dinheiros você quer ganhar. Pronto. Complementa aí, meus queridos. Vou responder essa pergunta aqui e da Ivonete. Existe algum mecanismo para ser contemplado mais rápido? Sim, existe. O Lucas falou sobre sorteio. Sorteio, ele é muito possível e é o que vai te dar a maior lucratividade. Vamos fazer uma conta de padeiro? Paguei 1.397, fui sorteado no primeiro mês, vendi a 100 mil reais. Quantos % eu ganhei? 5.000%. É isso aí. Existe essa possibilidade? Existe. É a maior probabilidade? Não é. Mas existe essa possibilidade. Então ninguém está prometendo 7.000%. Mas a gente fala que existe. E tem gente que consegue dar a sorte de ser sorteado no 2º mês, 3º mês. Agora, como é que a gente aumenta a probabilidade? Vocês prometem que não conta para ninguém? Olha lá, hein? Vocês contarem, aí vocês vão perder a oportunidade. Se liga. Todo mês a gente cadastra o lance fixo de vocês. E o lance fixo ele é em cima de 30%. Você tem algumas possibilidades de contemplação. Sorteio, lance livre e lance fixo. Ou você é sorteado, ou você dá o lance livre. O maior lance vende, mas não é do nosso interesse o lance livre ou o lance fixo. O lance fixo ele é fixo em 30% do valor da cota. Se você pagar o lance, você vai pagar de 500 mil, 30%, 150 mil. E aí você tem 500 mil para vender a 20% por 100 mil. Vai, Marcos. Não faz sentido. Aí é que está o humilde gafanhoto. Você usa a fórmula de pagamento que é o lance embutido. Desconta os 150 mil da carta e você paga com crédito da própria carta. E aí você tem um crédito contemplado de 350 mil
onde você vai vender a 20% por R$70 mil. E você pagou em 2 anos quanto? 35. Dobrou o seu capital com maior chance. Só que, se você pagar o boleto em dia até o 6º mês, você concorre no sorteio e no lance fixo com todo mundo. Mas detalhe, não é todo mundo que dá lance, tá? Por quê? Porque não tem assessoria, porque não lembra, porque não sabe como fazer, porque caiu de paraquedas no grupo. Então já tem uma galera que já não está concorrendo com você. Só que a gente dá o lance todo mês, e quando você paga o boleto em dia e chega no 6º mês, você entra no lance fidelidade 1. Além de concorrer com todo mundo por sorteio e no lance fixo, você vai concorrer só com quem está pagando adimplente há mais de 6 meses. Mas, Marcos, quantas pessoas eu elimino nessa brincadeira? Estatísticas da administradora, 40% atrasam uma parcela antes de 6 meses. Então, você já eliminou praticamente metade. Uma outra galera que nem lance dá. Metade já foi embora. Mas tem como melhorar? Tem. 12 meses, você concorre além do todo mundo, lance fidelidade 1, você vai para o lance fidelidade 2. Mas você concorre nos 3, tá? E aí você aumenta ainda mais. Se 40% cai em 6 meses, quantos que caem em 12 meses? Então, após 1 ano, a chance de contemplação você pagando em dia, ela aumenta cada vez mais. Marcos, você me garante contemplação? Não. Qual é a analogia que eu faço? Eu quero emagrecer 10 quilos. Como é que eu faço isso? Comendo bem, atividade física, batendo a cota de água, reduzindo o meu estresse e dormindo com qualidade. Se eu fizer os 5, eu vou emagrecer 10 quilos? Provavelmente. Quando? Essa é a parte que a gente não tem controle. Pode ser em 1 mês, 2, 3, pode ser em 6. Quando a gente faz toda essa análise, a gente está pegando tudo isso aqui e aumentando a probabilidade dessa contemplação acontecer cada vez antes. E já aconteceu com clientes nossos, de acabar de entrar no lance fidelidade, viajar, a gente ligar, lembra de pagar, esqueceu e voltou para o final da fila. E aí tem que pagar mais 6, bonitinho, para entrar de novo. E isso acontece o tempo inteiro. Qual é o teu trabalho? Pagar em dia. Qual é o seu segundo trabalho? Lembrar de clicar no link que a gente vai enviar daqui a pouquinho, se inscrever, e eu tenho que deixar claro para vocês, por capacidade de atendimento e por cotas estratégicas, a gente tem vagas limitadas. Marcos, quantas vagas? Direto e reto, 30 vagas. Porém, dessa vez, a gente vai dar a oportunidade de cada um de vocês poder recomendar um amigo, um familiar para ser atendido. E como a gente tem essas vagas, o primeiro que eu atender, pegar uma cota, recomendar, e eu já consegui falar com a recomendação dele, para o pai, para o irmão, eu vou preenchendo as vagas e vai acabar ainda mais rápido do que acabou da outra vez, que esgotou em 3 dias. Então depois não diz que eu não avisei, estou sendo direto e reto e falando que é uma baita de uma oportunidade. E aí você pode tomar algumas decisões. Não fazer nada e continuar igual, e daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nada mudou. Ou tomar uma atitude, desembolsar, tirar o escorpião do bolso, desembolsar um valor mensal para pagar um boleto para você mesmo do futuro, e talvez daqui a 5, 10, 15 anos você esteja querendo dar um beijo na boca, me agradecendo por ter dado essa oportunidade para você hoje. Só que normalmente... boca, né? Na minha. Só na dele. Tem problema, eles vão querer. Não estou dizendo que eu vou dar, não sou fácil assim. Então, se você hoje está naquela de procrastinar, não sei, vou pensar, não tem problema, continua pensando. Tá tudo bem. O seu futuro a gente já sabe qual vai ser. É o futuro de 99% dos brasileiros que depende de INSS, que não se planeja, 86% estão endividados, 966 milhões de reais na caderneta de poupança em plenos 2025. E vocês estão aqui sendo mentorados pelo Felipe. Pelo amor de Deus, acredito que nenhum de vocês tenha dinheiro na poupança, senão o Felipe vai pegar a arma dele lá, vai dar 2 tiros para cima e vai
Dá um sacode em vocês. Não dá. Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. O que mais que eu posso falar? A oportunidade é essa e é agora. Não é depois. 30 vagas. Gente, eu vou chamar a atenção disso aí. Já pode soltar o link, Marcão? Pode, Lucas? Pode. Pessoal, nós vamos soltar o link aí. Antes de soltar o link, deixa eu só falar uma coisa aqui. Isso que o Marcos falou, essas 30 vagas, pessoal, não é para gerar efeito de correria, não é estratégia de venda, nada disso. É porque existe um limite que a gente consegue, primeiro, que a gente consegue atender com essa qualidade que a gente está te falando e criar todo esse mecanismo para você, né? Porque nós vamos acompanhar isso para você de maneira mais personalizada. Essa é a nossa tarefa, O Lucas falou lá no início, cara. A Elite não é um supermercado. A gente não vai pegar o que está na prateleira e te empurrar dentro do seu carrinho, não. Nós vamos pegar você, trazer aqui para dentro e é um alfaiate. Nós vamos fazer uma coisa personalizada para você. Esse é o nosso trabalho. É tailor-made, é personalizado. Nós somos uma boutique de investimentos. Então, quando o Marcos fala que existem vagas limitadas, não é pelo fato de que ele quer gerar uma estratégia, nada disso, não. É porque existe um limite de atendimento, nessa qualidade de atendimento, e existe, lembra que ele falou? Que nessa busca por posições que eles fazem lá nos grupos, pelas cotas, essas cotas de mais qualidade, essas cotas de mais especificidade, com mais performance, com melhor entrada, tudo isso precisa ser desenhado de maneira personalizada, e isso leva um tempo e dá trabalho para achar isso aí. Ou seja, dessa vez, nós temos 30. Né? Então, com 30, a gente consegue colocar 30 pessoas agora para o grupo. Tá? Então, nós estamos liberando o link aí agora para você clicar, preencher e marcar suas reuniões o mais rápido possível. E aí sim, você precisa ser rápido no gatilho, né? Porque existe um limite. E aí chegou nesse limite, infelizmente, a gente sabe que vai ficar para trás algumas pessoas, vão ficar para trás algumas pessoas, então você precisa ser rápido, né? Na última abertura, a gente tinha mais ou menos essa quantidade de vagas, até um pouquinho mais, inclusive. Fechou em 3 dias. 3 dias. Cara, eu acredito que não vai levar 3 dias. Então, faz o seguinte, recomendação minha, tá? Clica aí, preenche e marca a sua entrevista. Para garantir que pelo menos você vai conversar com o Marcos, você vai conversar com a equipe, você vai conversar com as pessoas. E aí você consegue ter mais a definição, ter mais critério, ter mais informação lá, se você precisar, né? Eu acredito que o Lucas foi extremamente didático nas explicações, o Marcos também. Acredito que não há muito mais coisa, deu para entender todo o escopo. A ideia é justamente deixar eles pensarem por você e você ficar na parte de receber o dinheiro, de ganhar o dinheiro, né? De alavancar patrimônio, de construir riqueza. Essa é a sua parte, é o seu benefício. Agora, clica no link, marca a reunião e fala com a equipe. E aí, tenta encaixar uma dessas vagas, tenta encaixar uma dessas cotas. Que eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir a hora que você estiver falando com esses caras, ainda mais que está explodindo agora, a hora que você estiver falando com esses caras de maneira mais personalizada e de maneira mais dedicada, tá? Para você ali, dedicado que eu digo de maneira mais interpessoal, né? No 1 a 1 ali. Você vai ver que quando você tiver esses atendimentos dedicados a cada um de vocês, vocês vão conseguir tomar a decisão consideravelmente rápido. Eu tenho certeza disso. Porque foi comigo assim, foi com o Lucas assim, foi com o Marcos assim e vai ser com você também. Vocês viram o Marcos. E o que eu falei lá no início, né? Skin the game no processo. Vocês viram que o Marcos acabou de fazer exatamente isso que ele vai recomendar você fazer. Ele fez para ele. Né? Com todo o conhecimento, com todo o escopo. E olha a quantidade de dinheiro que ele conseguiu salvar no processo. Então, cara, não tem mais o que dizer. É clicar no link, preencher esse formulário aí para você marcar a sua reunião o mais rápido possível e ir conversar com esses caras. Ir conversar com o Marcos e conversar com a equipe. Porque eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora disso, que você vai querer participar desse processo de construção de riqueza e alavancagem patrimonial que é tão restrito, tão pouco difundido, tão pouco acessível e que a gente, com muito custo e muito suor, está conseguindo agora trazer isso e dar isso de maneira acessível para você e para mim, pessoas normais, pessoas comuns do dia a dia, né? Como eu sou, como você é,
Como nós somos, o Lucas o Marcos né? Pessoas normais como eu e você, mas que nós temos um diferencial, cara. Qual que é a diferença? Informação. Eu sempre gosto de frisar isso. A grande diferença é o acesso à informação, que algumas poucas pessoas têm e que normalmente elas não gostam de contar. Nós temos a tarefa e a missão de disseminar informação. Porque com informação você acessa esses ambientes que eu falei lá no início. Ambiente. Cara, você quer mudar seu destino? Você tem que mudar seus ambientes. Não tem outro jeito. O Lucas passou por esse processo, eu passei por esse processo, o Marcos passou por esse processo. Você quer mudar seu destino? Você tem que mudar seu ambiente. Mudando o ambiente, você vai mudar as pessoas, você vai mudar as ideias, você vai mudar as decisões, você vai mudar o futuro. Mas você tem que mudar os ambientes. Se você continua no mesmo ambiente que você sempre viveu, você vai terminar tendo os mesmos resultados que sempre teve. E eu acredito que todo mundo que está aqui na live, porque eu estive desse lado um dia, eu tenho certeza que quase todo mundo, não todo mundo, mas quase todo mundo que está aqui na live hoje não está feliz com os próprios resultados. E é por isso que está aqui nessa live. Porque se tivesse feliz, então provavelmente não estaria aqui. Estou falando mentira, gente? Estou falando porque eu já estive nesse lugar onde eu estava extremamente insatisfeito e não sabia o que fazer. Chegou um momento da minha vida, né? Eu já tive dos dois lados da moeda. Eu tive do lado da moeda onde eu tinha que contar moedas para a conta fechar no final do mês e graças a Deus estou do lado da vida agora onde eu não preciso olhar o lado direito do cardápio. O que me diferenciou? Trocar de ambiente. Todo o resto é o resultado da troca do ambiente. E eu posso determinar, eu sei o dia que isso aconteceu na minha vida, de tão disruptivo que foi. Mudar de ambiente. O que nós estamos fazendo com vocês aqui, mais do que toda essa explicação, é convidando vocês para virem para outro ambiente, conviver em outros cenários, se conectarem com outras pessoas, para terem acesso a novas ideias, outras oportunidades, outros resultados e um outro futuro. A primeira coisa, vocês viram no processo que eu falei, é mudar o ambiente. Mas mudar o ambiente começa com decisão. E decisão é uma palavra que tem dois sentidos unidos. De, que quer dizer caminho, cisão, que quer dizer rompimento. É o rompimento com um caminho em prol do outro. E não olhar para trás. Você tem que tomar uma decisão. Decisão é a habilidade de dizer não para aquilo que agora você já não está confortável de qualquer jeito. E para terminar, eu ouço várias pessoas chegando para mim falando, né? Eu não gosto da situação que eu tô. Uai, cara, então muda. Ah, Felipe, mas sabe como é muito arriscado? O que tem de risco? Você já não gosta mesmo. Já tá puta insatisfeito, maluco. Você vai perder o quê? Qual o pior cenário? O pior cenário é perder... Não, o pior cenário é você morrer. Você vai morrer, você não vai. Entendeu? Você já tá insatisfeito, cara. Você precisa começar a fazer alguma coisa. O Marcos acabou de citar um assunto muito importante. Nós estamos no começo do ano, cara. Tá na hora. As pessoas estão se movendo e nós estamos nos movendo rápido na Elite Investimentos. Rápido. A gente começou o ano fritando. Porque nós vamos ter a eternidade inteira para descansar. Agora não é hora de parar. Agora é hora de acelerar. Entendeu? Agora, você está esperando o quê? O Réveillon? E depois o outro feriado? E depois o meio do ano? E depois o segundo semestre? E depois chegou no final do ano, tem Natal, e você olha para trás e fala, pô, eu prometi lá no começo do ano de novo e acabei não fazendo nada o ano inteiro. Sabe por quê? Porque tudo parte de uma decisão de mudar de ambiente. Então hoje, pessoal, mais que tudo, esse link que está no topo do chat é um convite a você para começar o seu ano mudando de ambiente. E mudando de ambiente, você vai enxergar novas ideias, um novo mundo, novas possibilidades, novas oportunidades, se conectar com outras pessoas para ter outros resultados, para ter um outro futuro. Não há como ser diferente e tenho certeza que o Lucas e o Marcos concordam comigo porque viveram esse processo.
A mesma coisa. É a mesma coisa para todo mundo. Se você perguntar ao Lucas lá atrás, o que fez ele sair da vida antiga para a vida nova, mudança de ambiente. Se você perguntar para o Marcos, o que lá atrás fez ele sair da vida antiga para a vida nova, mudança de ambiente. Se você perguntar para qualquer um dos dois, fizeram os resultados serem diferentes, se eles voltarem lá atrás, eles vão chegar numa origem que é mudar de ambiente. Não tem outro jeito, cara. Você tem que mudar de ambiente. Tá? Esse link é um convite para você mudar de ambiente. Então clica nele aí e vem com a gente para o nosso ambiente, que a gente vai mostrar para vocês o quanto um ambiente próspero pode fazer você próspero. O quanto um ambiente desenvolvido pode desenvolver você. O quanto um ambiente de riquezas pode trazer riqueza na sua vida. E isso aqui não é um discurso de um coach de autoajuda, não. Eu estou falando uma coisa prática. Isso vai acontecer na sua vida se você tomar essa decisão de mudar de ambiente. Simples assim. Porque o resultado é consequência da mudança do ambiente. É simples assim. Então clica nesse link aí e vem com a gente que a gente espera lá. Pode falar, Ives. Cara, minhas considerações finais é reforçar o senso de urgência de tomar uma decisão, porque eu me lembro que quantas vezes na minha vida eu procrastinei uma decisão, fui deixando e eu perdi boas oportunidades. Então, qual é o preço que você paga de não tomar uma decisão? Muito maior do que o preço que você vai investir tomando uma decisão e dando o primeiro passo. Muitas vezes o pessoal fala assim, caramba, eu preciso me organizar financeiramente antes de assumir um compromisso. Amigão, eu tenho 2 filhos e eu falava, só vou ter filho quando eu tiver estabilizado. Sabe o que aconteceu? Sabe quando que eu estabilizei? Eu vou estabilizar quando eu tiver com paletó de madeira, cara. A 7 palmos do chão. Tem essa de estabilidade não, filhão. Esquece. Não tem. E aí, sabe o que eu fiz? Vou contar essa aqui, essa eu nunca contei. Nem pro Felipe, nem pro Lucas. Meu segundo filho, eu cheguei e falei, cara, e agora? O mais velho não vai ser filho único. Vou ter que ter um segundo. Se eu demorar demais... Eu falei, quer saber, bicho? Bora. Joguei o chapéu, queimei a ponte, corri do outro lado. Só que na hora que a minha esposa engravidou, o que eu fiz? Rezei para ser menino, para aproveitar as roupas do mais velho pro mais novo. Para economizar. Tô falando a verdade. Eu já fiz isso também, maluco. Eu falei, cara, que não seja menina, pelo amor de Deus. Graças a Deus, hoje eu poderia ter a menina. Mas na época, eu tava contando moedas. Fala assim, cara, vai, porque senão depois eu vou desistir. Porque a gente sempre coloca essa questão da estabilidade. Mas eu quero aproveitar esse gancho para passar a palavra para o Lucas, porque a gente está construindo uma ferramenta, inclusive para auxiliar vocês nessa ingrata tarefa de organizar as suas finanças. E desde lá da primeira live, esse é um dos principais pontos. Pessoas que têm renda boa, mas não têm controle financeiro. E lá atrás a gente conversou e falou, vamos criar uma ferramenta. E o Lucas vai explicar para você o que está para sair do forno. E alguns de vocês vão ter uma oportunidade de acesso, ó. Explica para eles, Lucas. Eu falei que vocês tinham novidade, né? Quem esperou vai se beneficiar dessa imensa novidade. Fala, mano. Pessoal, o que é legal, né? A gente tem identificado aqui, as pessoas investem conosco, são nossos clientes e tudo mais, e a gente identificou que muita gente tem renda boa, ganha bem, só que não economiza, só que não tem controle financeiro, gasta muitas vezes mais do que ganha, né, e fica negativo todos os meses. O que nós fizemos? A gente trouxe para dentro da Elite Investimentos uma pessoa, um dev, né, que a gente fala, que é um cara desenvolvedor, um cara foda, que ele está fazendo um aplicativo para nós, tá? Para Elite Investimentos, que nós vamos passar para os clientes logo mais, de controle financeiro. Então, qual que é a ideia desse aplicativo, tá, pessoal? Vou dar um briefing aqui e depois vocês vão ser convidados a experimentar. Qual que é a ideia desse aplicativo? Em tempo real, você vai cadastrar a sua
a sua despesa. Tomei um café ali no posto. Abasteci. Comprei um Red Bull. O do Marcos vai ser só Red Bull, assim, ó. Comprei qualquer coisa que seja. Enfim, paguei o aluguel, paguei a conta de água, paguei a conta de luz. E no final, através de inteligência artificial, o aplicativo vai te dar uma perspectiva de onde você está gastando mais, de onde você está gastando menos, de onde que você consegue fechar algum ralo que está aberto dentro das suas finanças. Para quê? Para que você tenha prosperidade financeira, para que você economize, para que você tenha controle financeiro e possa, enfim, investir no teu futuro e tudo mais, tá? Esse aplicativo, a gente vai lançar ele daqui uns dias, ele está saindo do forno, nós estamos finalizando o layout dele, tá? E nós vamos convidar 100 clientes para testar esse aplicativo conosco. Custo zero por enquanto, tá? Depois vai ter custo e a gente também não vai cobrar algo estratosférico, é só para cobrir os custos de implementação, que vocês sabem que existem, né? Mas essas 100 primeiras pessoas vão ter acesso gratuito por um período, tá? Para quê? Para ajudar a gente a construir o aplicativo. E nós estamos escolhendo 100 clientes, tá? Não quero pegar pessoas da rua, quero 100 clientes que a gente conheça, que a gente entenda e que ajude a gente a construir esse aplicativo para ficar muito usual para o usuário final, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? As 30 pessoas que se inscreverem aqui primeiro vão ser as 30 pessoas que vão acessar o aplicativo primeiro quando ele ficar pronto, tá? Daqui 3, 4, 5 semanas. Então, a gente está abrindo essa novidade para vocês, para que vocês possam ter acesso e ajudar a construir a Elite Investimentos junto conosco, para ajudar a construir esse aplicativo, para ajudar para que o aplicativo fique muito personalizado, igual tudo que a gente faz aqui, para você, para o usuário final, tá? As 30 pessoas que se inscreverem no consórcio vão ser as 30 primeiras pessoas também que terão acesso a esse aplicativo na hora que ele ficar pronto, junto com outras 70 que a gente vai escolher dentro da nossa base de clientes, tá? Então, essa é a novidade que a gente quer trazer para vocês. Novamente, a gente está muito empenhado com o educacional, muito empenhado com a educação financeira das pessoas. Como é que é, Marcão? Aquele dia a gente estava vendo a estatística. O Brasil hoje, das 220 milhões de pessoas, tem 79 milhões que são a PEA, que a gente chama, que é a população economicamente ativa. É aquela pessoa que produz muito ou pouco alguma coisa para o país, tá? Das 79 milhões da PEA, da população economicamente ativa, 73,9 milhões estão devendo. Isso dá quase 90% da população economicamente ativa do Brasil está devendo. É nosso dever como escritório de investimentos, ter como cliente não só as pessoas que têm dinheiro, mas educar as pessoas financeiramente para que elas possam ter dinheiro daqui para frente. Você que tem 20, 30, 40, 50 anos e não tem educação financeira, gasta mais do que ganha, é seu dever ter educação financeira para que o seu filho tenha prosperidade, para que o seu filho tenha um futuro. E é isso que a gente está desenvolvendo aqui, é por isso que a gente está desenvolvendo aqui, estamos gastando uma fábula de dinheiro, tá, para isso, para que você tenha esse controle, para que isso não impacte na vida do seu filho daqui 10, 15, 20 anos. Então essa é a nossa missão, tá? E aí, as 30 pessoas que se inscreverem aqui no formulário do consórcio, da alavancagem patrimonial, vão ser presenteadas com a possibilidade de construir isso junto conosco. E aí, ser cada vez mais próximo da gente. Tá bom? Esqueci alguma coisa, Marcão? Falou tudo, deu aula, e a única coisa que eu posso dizer é: existe uma última possibilidade de você fazer alguma coisa e ganhar muito bem. Você pega o seu dinheiro, bota na derrota do Vasco, que é renda fixa, vai pagar bem. Se você não quer correr esse risco, vai que o Vasco ganha. Cara, clica no link e vai embora, bicho. Para de ficar enrolando. Não mexe com esse trem do Vasco, não. Clica nesse link aí que é mais... Vai por mim. Ô, Felipe, o que é mais seguro? Tigrinho, derrota do Vasco,
pirâmide de Bitcoin no comecinho, aquela bem, sabe aquela assim, ó, no comecinho, o cara Aquela vai, bem tá pagando ainda. aquela